Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Espero que o final de vocês tenha sido ótimo, né? Vamos lá para a nossa terceira aula, né, da disciplina de métodos e técnicas de consultoria, né? Professora que vos fala, né, a professora Ricieli Celestrini, e nós vamos estar juntos durante todo esse semestre, tá bom? Aula passada, né, vamos lembrar da aula passada, né? Nós iniciamos o processo, né, de conceituação. O que é o consultor, né? O que é esse processo de consultoria empresarial, né? Lembram lá que é todo esse processo interativo, né, de um agente externo de mudanças, né, quanto à empresa. Então, ele é externo àquela empresa da qual ele pertence, tá bom? Então, ele não faz parte daquela empresa da qual ele está participando, né? No caso que ele está prestando, né? Aquele serviço, ele está auxiliando a empresa durante aquele, né, processo, tá? Então, vai ser um processo durante todo aquele tempo de consultoria, tá bom? Dando sequência à nossa aula de hoje, né? Vamos lá ao assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a evolução e as tendências dentro da consultoria, ok? Então, gente, a consultoria empresarial, ela é um dos segmentos de prestação de serviços que mais tem crescido no mundo, tá? Então, como é que isso reflete, né? Recentemente, né, em várias pesquisas, né, não só como na base do Sebrae, que o Sebrae faz um trabalho maravilhoso, mas também em outras universidades, elas mostram, né, expressam significativamente a preferência de algumas pessoas em trabalhar no mercado como consultor empresarial, fazer esse processo de consultoria empresarial. Por quais razões, professor, alguém quer se tornar um consultor empresarial, tá? Então, o que acontece? A primeira possibilidade que o autor nos traz é o seguinte, né? A possibilidade de uma maior rapidez na evolução dos conhecimentos adquiridos, quer dizer, tudo que vocês estão adquirindo de conhecimento durante a vida acadêmica de vocês, vocês já vão aplicando, né? Vocês já vão utilizando deles durante o processo de consultoria, tá bom? Então, o que acontece? E também, gente, a percepção, né, dentro do negócio de consultoria em relação aos outros negócios. Por quê? Hoje você está trabalhando num segmento, amanhã você está em outro processo, em outro segmento, e assim você vai acontecendo o quê? Você vai enriquecendo todo o seu currículo de aprendizado, tá bom? Então, o que aconteceu, gente? Dentro dos nossos fatos históricos, né, que a gente está falando de evolução e tendências da consultoria, em 1960, né, foi os primeiros fatos históricos que ocorreu aqui no Brasil, tá? O que iniciou em 1960? Gente, o crescimento, né, de toda a parte industrial, de todo o parque industrial, tá? E a segunda parte que impulsionou o crescimento da consultoria empresarial foi, gente, a necessidade de conhecimento atualizado, de técnicas, tá? E de metodologia de gestão empresarial para fazer frente àquele novo contexto da economia que nós estávamos vivendo e o resultante que era a economia globalizada que nós vivíamos naquele momento, né, a partir de 1960, tá? Essa era a parte histórica, né? Vamos lá para os seguintes aspectos, né? Quais são as tendências, né, da consultoria empresarial? O que ela pode trazer de benefício para as organizações? Então tá.
Então, aqui nós temos o seguinte, né? Aumento da demanda de consultoria, quando houve esse processo de aumento da demanda de consultoria, né? Pela busca dos novos conhecimentos de inovações para enfrentar a globalização da economia. Então, gente, esses conhecimentos, eles são considerados, né, em sua amplitude muito maior, entendeu? A tecnologia do conhecimento, tá? Então, ele está focado na consolidação de inovações, tá? Então, o que o autor aqui traz para nós que é inovação? Então, inovação, gente, é essa nossa capacidade de perceber, idealizar e estruturar, operacionar novas situações dentro das organizações, tá? Então, o que acontece dentro desse processo de inovação? Esse processo de inovação é um processo de evolução dentro da administração. Porque, gente, as empresas continuam enfrentando a globalização da economia, esse rápido acesso a informações, né? Antigamente a gente tinha essa dificuldade de chegar às informações dentro do contexto empresarial, mas hoje em dia é muito rápido, é muito dinâmico, tá? Então, a gente precisa muito mais rápido inovar o nosso produto, né? O nosso concorrente sempre está olhando para o nosso produto e copiando e aperfeiçoando ele para atender essa necessidade de mercado. Então, o que nós fazemos também? A gente procura observar o que o mercado nos fala e buscar também a inovação, tá? Então, uma das razões da existência, gente, da consultoria empresarial, podendo ser das mais variáveis, né? Então, sim, ela está correlacionada diretamente a mudanças, tá? Que ocorre sempre no ambiente empresarial. Muitas delas podem afetar positivamente, outras negativamente, tá? Os resultados dentro das organizações, tá? Então, aqui o autor sempre fala assim, quais são essas situações? Ele cita questões da globalização, tá? Questões de evoluções tecnológicas, tá? Construção do novo futuro, responsabilidade ambiental. Então, assim, a inovação é essa capacidade da organização se manter, né? Ter essa perpetuidade durante o tempo dela de existência, tá? Para que ela se mantenha muito tempo, que ela sobreviva, né? Ela se mantenha viva por muito mais tempo, tá bom? E que o conhecimento dela, gente, possa ser, sabe o quê? Sustentado. Ela tenha conhecimento científico para que possa ser sustentado numa base forte, tá bom? E isso também traz numa abordagem de vantagem competitiva para a organização quando ela aplica esses conhecimentos, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui, gente? Então, quando nós temos uma demanda maior de consultoria, né? Então, as empresas acabam obtendo essas vantagens competitivas. Então, o que é uma vantagem competitiva, professor? Gente, vantagem competitiva, né? É essa característica muito específica. Pode ser de um produto? Pode ser de um serviço? Sim. Esse produto ou serviço, ele vai direcionar, tá? Os clientes e o mercado para consumir, para adquirir, para comprar, tá? Então, quando eu for analisar um produto A frente a um produto B, se ele vai me apresentar vantagens, qualidades, características, eu vou acabar fazendo o quê? Eu vou acabar escolhendo o outro em detrimento àquele, tá bom? O que pode ser uma vantagem competitiva, gente? Pode ser de conhecimento de mercado dos seus clientes, né? O consultor já tem conhecimento do mercado do qual ele atua, né? Ele pode estar interligado em outros setores administrativos ou sistemas administrativos, tá? E ele pode estar também auxiliando essa consolidação da personalidade da empresa, ok? Tá. Aqui nós vamos ter o processo do
quando a gente tem aumento da demanda de terceirização. Gente, por que uma empresa busca terceirizar processos? Já se questionaram, já perguntaram por que as empresas têm essa necessidade, tá? Porque muitas delas, muitas vezes, não querem gastar energia, né? Tempo e nem conhecimento em decisões de processos decisórios, né? Muito específicos dentro do seu negócio, tá? Então ela acaba procurando o quê? Terceirizar como estratégia para facilitar todo o processo, tá? Dentro do foco do seu negócio, tá bom? Então o que acontece dentro da terceirização? Eu vou contratar um funcionário formado em tecnologia da informação, uma equipe técnica eu vou contratar, né, de funcionários para desenvolver o programa da empresa? Não, gente. Vamos lá encontrar uma empresa que presta esse tipo de serviço, porque ela vai ter os melhores funcionários, as melhores atribuições para te atender conforme as suas necessidades, tá? Então, o autor traz o que de definição de terceirização? Ele fala que é esse processo, né, administrativo que a gente faz essa transferência, né, para terceiros, lógico, a gente faz esse contrato, depois a gente vai falar questões de contrato, tá? Que a empresa, muitas vezes, ela não tem, né, essa essência tecnológica, né, ou de produtos ou de serviços, tá? Que traga ela não tem essa estrutura. Então, ela vai buscar uma empresa que tenha essa estrutura para atender a sua necessidade, tá bom? Então, quais são as modalidades, professor? Gente, pode ser recursos humanos, né? Você vai buscar uma empresa. Se você observar os serviços bancários hoje, eles não contratam mais pessoas para fazer limpeza, né? Eles contratam uma terceirizada. Essa terceirizada eles cedem funcionários para fazer limpeza, tá? No ramo da informática, né? Que eu já falei, tem alguns que já até fazem leasing dos equipamentos de informática para as organizações, tá? Tudo isso encaixa dentro desse processo de terceirização, tá bom? No aumento da demanda, né, de consultoria pela necessidade, né, que nós temos progressivo, né, das realidades de empresa cliente visando um progresso de melhoria contínua sustentada. O que é um processo de melhoria contínua sustentada? Gente, é tornar esse processo, desde que seja administrativo, operacional, seja ele qual for esse processo dentro da organização, que ele possa ser cada vez mais alavancador, tá? Progressivo e acumulativo dos resultados da empresa, tá bom? Então a gente quer o quê? Otimizar, tá? O que o autor aborda? Ele quer otimizar a utilização de todos os recursos que já existem dentro da organização, tá bom? Então, assim, o serviço de consultoria, gente, independentemente, né, da natureza que for, tá? Ele tem que ter como premissa, a sua primeira premissa básica, tá? Ele tem que ter essa efetiva contribuição para a consolidação do processo de qualidade total entre empresa cliente, no caso nós como prestadores de serviço, como fazendo essa ponte de consultoria, tá bom? Então, assim, os serviços de consultoria, ele deve respeitar e considerar os critérios básicos, gente, da excelência empresarial, né? Então, quais são esses quais podemos citar, né? Consolidação das lideranças dentro de que é empresa e do que é cliente, né? Interação com as questões estratégicas, né? Para facilitar o planejamento estratégico dentro da organização, foco no cliente e no mercado, tá? Desenvolvimento e gestão de pessoas, delineamento de novos processos, tá? De gestão de novos processos e identificação e busca de novos negócios importantes dentro dessa interação
cliente e empresa, tá? Aqui, o que nós vamos trazer, né, de fusões entre empresas de consultoria, tá? Essa tendência especial, gente, ela busca, né, trazer todas as normas de procedimento, né, de contábeis e administrativamente falando, né, das análises estabelecidas para que possa acontecer essa fusão, tá bom? Desde o que lhe permite trazer o que é de quadro de funcionários, né? Ela vai trazer funcionários com experiências, né? Com diferentes tipos de profissionais de consultorias, que ele vai trabalhar diversos tipos de enfoques quando acontece né? Quando acontece esse processo de fusão, tá bom? Então, o que acontece, gente? Quando acontece esses grandes tipos de fusões dentro do processo de consultoria, né? Eles têm sofrido algumas restrições, algumas dúvidas, né? Quanto ao mercado e os resultados efetivos para os seus clientes, tá? Aí a gente vai entrar dentro de um dilema, né? Dentro de questões éticas e clima organizacional, tá? Só que isso aí não é agora que nós vamos falar no segundo momento, tá? Internacionalização dos serviços de consultoria, né? Nós estamos numa atual globalização, nessa atualidade de troca de informações, né, que a gente já abordou essas questões, tá? Então, o que acontece? Essa crescente abertura de novos escritórios, né, de empresas em diversos países, tá? Eu não sei se vocês já observaram, muitos call centers, que às vezes a base estratégica deles era aqui no Brasil, já não estão mais nem no Brasil. Lá nos Estados Unidos, principalmente, grandes empresas, né, setores financeiros já levaram todo o seu call center lá para a Índia, e às vezes os indianos que estão falando em inglês com os americanos, e eles nem observam mais o sotaque nem tudo, de tão que eles aprenderam a língua estrangeira, tá? Então, tudo isso, gente, faz parte dessa internacionalização dos serviços de consultoria. Quando aconteceu esse processo de terceirização na internacionalização do serviço de consultoria, na hora de fechar esses tipos de contrato, tá? Eles fizeram o quê? Eles se adaptaram a toda a cultura organizacional e todas as questões éticas daquele país de origem, tá bom? Tá. Aqui ele começa a abordar, gente, o autor, né? Do aumento de número de professores de universidades que realizam esses serviços de consultoria, tá? Algumas empresas, algumas universidades já têm dentro do seu programa, né? Empresa júnior, acho que é empresa júnior que chama. Assim, eles já cedem durante o curso, né? Os acadêmicos para que ele possa ter esse contato dentro das organizações para iniciar esses serviços de consultoria. Com vocês aqui na faculdade, ocorre quando? Vocês iniciam o processo lá do estágio, lembra lá da disciplina de estágio? É para que vocês já tenham esse aproximação, esse contato inicial, para que vocês iniciem esses processos de consultoria, tá bom? Então, gente, qual é o perfil, né? Então, o consultor empresarial, ele é profissional empreendedor, né? Ele não é o dono da organização, mas ele tem essa visão de dono, tá? E tem que ter esse elevado, né? E elevado conhecimento, tem que ser sustentado esse conhecimento, tá? De assunto técnico, tá? E das melhores maneiras para que vocês possam se consolidar como profissionais no futuro, tá? Aqui o namezinho, né, que a professora sempre deixa. Então, assim, gente, o mercado de consultoria, com certeza, gente, ele está crescendo, tá? E a identificação do tamanho desse mercado, vocês têm que buscar identificar esse mercado, tá bom? Porque as empresas, se você pegar dados do Sebrae, a cada quatro empresas, nos 2 primeiros anos,
uma fecha, né? Então, porque ela precisa dessa estruturação de alguém auxiliar ela para passar dos 2 primeiros anos, tá? Então, precisa de alguém que dê sustentação, né? Dentro desse processo dos 2 primeiros anos, tá? E agora, dúvidas, tá? Postem aí suas dúvidas aqui no grupo, vou ter o maior prazer em respondê-los, tá? Perdoe que hoje a aula ficou um pouquinho mais extensa, né? Que o conteúdo é um pouquinho mais extenso, tá bom? E, ó, um abraço forte, espero todos vocês na nossa próxima aula, tá bom? Beijo e até lá!